Enfim, chegamos ao final dessa série. Você vai aprender hoje o bolso embutido com lapela decorada. Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você perdeu os outros vídeos dessa série onde eu ensinei os gabaritos para bolso embutido com uma e duas abas e bolso embutido com design externo e zíper, clique aqui em cima para você assistir. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, pegue uns retalhos de tecido de cores diferentes, faça o seu gabarito e vem comigo para a aula de hoje. Para fazer o bolso embutido com lapela, eu vou utilizar o gabarito que eu ensinei no canal, que tem a abertura com altura de 1 centímetro e a largura dessa abertura tem 15 centímetros. Vou utilizar um tecido que tem a largura do gabarito e 2 vezes a altura do gabarito, mais uma sobra ali de 1 a 2 centímetros. Esse tecido ele já está entretelado. Eu vou utilizar também um molde para trabalhar com a lapela. Então eu fiz um retângulo que tem a largura da abertura aqui do gabarito menos 2 milímetros. Então uma abertura que tem a largura de 15, aqui eu tenho 14,8. Eu escolhi aqui 7 centímetros de altura e aqui do lado tem 5,5 e aqui embaixo 11,5. Mas é bem simples, basta cortar um retângulo com 14,8 por 7, dobrar ao meio e cortar aqui na diagonal, aqui na lateral. Eu cortei também um molde que tem a mesma medida da lapela, menos 1 centímetro em toda a volta, para servir de gabarito, para na hora de passar ficar fácil. Aí eu cortei um tecido que tem o mesmo tamanho da lapela, ele já está entretelado e nesse tecido eu risquei com esse molde aqui por dentro, porque depois eu vou virar a beiradinha dele para dentro e aí eu vou utilizar aqui o gabarito. Cortei também 2 tecidos que tem o mesmo tamanho do molde da lapela, mais margem de costura. Um desses tecidos está entretelado. Aqui eu tenho forro, que tem a largura do gabarito, aqui, e 2 vezes a altura da profundidade do bolso que você escolher. Então, é assim, ó, 2 alturas. O tecido está dobrado aqui. E aí, eu já marquei o centro dele com alfinetes. Só dobrar o tecido ao meio, passar, que fica vincado, e aí colocar alfinetes. E eu tenho também aqui o tecido que vai representar a peça que vai receber o bolso embutido. E aí, eu já marquei onde será a aplicação do bolso. No meu caso aqui, eu só dobrei o tecido ao meio, vinquei e coloquei alfinetes. No seu caso, você vê onde você quer o bolso e marca onde vai ser o centro do bolso. Aqui, no caso, você pode utilizar o gabarito, que tem um pique aqui no meio, e aí você consegue visualizar onde você quer colocar o bolso. Com o tecido que será a peça principal, eu tenho o direito dele voltado para cima, e como eu já havia falado, eu marquei aqui no sentido vertical, onde vai ser o meio do bolso. Marquei também aqui no sentido horizontal, para facilitar o entendimento. Mas você nem precisa de fazer exatamente como eu estou fazendo. Com o próprio gabarito, que tem piques aqui no meio, você centraliza ele e aí vê onde você quer, mais para baixo, mais para cima. Nesse caso aqui, o meu vai ser exatamente aqui, ó. E aí eu peguei esse tecido que está entretelado e dei piques em cada centro dele, ó. Para isso é só dobrar assim, dar pique embaixo, em cima, dobrar novamente, e aí dá piques aqui no meio.
Aí eu já aproveitei, vinquei ele bem. E vou colocar essa quina aqui, nesse ponto que é o encontro dos alfinetes. Coloco a quina no encontro ali, e aí com cuidado eu abro o tecido, sem tirar do lugar, alfineto, e aí com o pique fica fácil para eu colocar certinho no local. Se depois de abrir aqui eu ver que está fora, é só olhar aqui, ó, o pique vai se encaixar na reta dos alfinetes, ó, aqui também. Agora eu vou colocar o tecido do forro. Aqui depois eu vou alfinetar direitinho, mas só para explicar aqui, eu vou colocar o tecido do forro encostando o avesso dele no avesso desse tecido. Encaixar ele lá em cima. E aí ele já tem aqui também alfinetes no meio dele. Aí se eu quiser ter certeza que está no lugar certo, é só eu dobrar aqui o tecido do forro, que vai se encaixar o alfinete dele com o alfinete da marcação aqui, ó. Aí eu vejo certinho ali e alfineto as partes. Aí eu vou alfinetar retirando os alfinetes de baixo, que estão aqui, ó. Vou tirar todos, depois que eu alfinetar em alguns pontos onde dá para eu retirar aqui os de baixo. Depois de posicionar e alfinetar os tecidos, eu coloquei o gabarito aqui em cima, centralizando ele da seguinte forma. Nos piques que tem aqui no meio do gabarito, eu coincidi com os alfinetes que estão aqui no sentido vertical. Nas laterais, onde tem um pique no tecido de baixo, eu coloquei um alfinete na reta. E aqui no gabarito, eu marquei o meio dessa distância aqui, ó. Essa marcação eu coincido com o alfinete, faço isso dos dois lados, aí o gabarito vai ficar centralizado. Depois disso, eu risquei nessa parte vazada dele. E aqui, quando chega aqui no cantinho, eu risquei reto dos dois lados. Desenhei esse biquinho que tem aqui dentro e já costurei. Eu costurei da seguinte forma: eu escolho algum ponto aqui, começo a costura que não seja próximo aos cantos aqui do retângulo. Então eu venho costurando o ponto normal, quando chega aqui eu diminuo o ponto da máquina até passar esse canto todo. Depois eu volto o ponto normal e faço a mesma coisa do lado de cá, diminuindo o ponto. Nessa parte do biquinho eu não vou costurar. E agora eu vou cortar aqui dentro, cortar reto em direção ao biquinho. Depois do biquinho eu vou em direção à quina. Só que a tesoura tem dificuldade de chegar ali próximo, então eu vou usar aqui o abridor de casas para cortar da quina para dentro. Faço isso nos 4 cantos. Eu já cortei aqui, ó, como eu expliquei, e agora eu vou jogar esse tecido todo pro outro lado. E vou passar para ver se não está dando alguma dobra nos cantos. Se tiver dobra, tem que voltar o tecido e cortar um pouquinho mais próximo, sem cortar a costura. E às vezes só na hora de passar ele assenta, não precisa de abrir mais. Então agora eu vou virar ele todo pro outro lado e passar. Aqui eu já virei o tecido todo pro lado avesso e passei. E na hora de passar, eu já aproveitei aqui para vincar o tecido. Como que eu fiz? Aqui dos lados eu tenho o pique que eu dei nesse tecido aqui. E aí eu vou dobrar o tecido de cima, assim, de jeito que fique encostando no pique. E vou fazer a mesma coisa com o de baixo, ó. Encostando as dobras do tecido ali, de jeito que não fique aberto, não fique nenhuma abertura ali. E aí eu alfineto, já aproveitei, virei a beiradinha aqui também, passei em cima e embaixo, alfineto direitinho, do lado de cá vai ficar assim, ó. Ó, vão ficar com 2 abinhas assim. Tem que ajeitar ele direitinho, passa novamente, alinhava pra ficar bem certinho as 2 abas.
Eu passei novamente o tecido e alinhavei aqui no centro, juntando as duas abas e aqui nas laterais também, porque é preciso costurar o triângulo que tem aqui atrás, e aí com essas duas abas presas fica mais fácil. Então eu já virei aqui para cá e passei uma costura em cima aqui do triângulo, de um lado e do outro, aqui ó. Agora eu vou reservar essa parte e vou começar a mexer na lapela. Eu estou aqui com as 3 partes da lapela e todas elas estão marcado com pique no centro, para facilitar. Essa parte aqui, eu virei as beiradas dela usando o gabarito no ferro quente, coloquei o gabarito embaixo e virei a beiradinha para cima e passei. Aí vai ficar no formato que tem no gabarito. Agora eu vou pegar a parte que está entretelada e vou colocar pelo lado direito para cima, e aqui vou colocar para baixo. Vou encostar o pique com pique e a beirada aqui com a beirada, ou seja, vou encostar uma beiradinha na outra. Se eu tiver na dúvida, na parte de baixo aqui por dentro também tem um pique, então é só eu colocar na mesma direção do pique daqui, ó. Aí eu posso alfinetar aqui para facilitar, e aí eu vou costurar aqui na beiradinha, ó. Aqui eu vou utilizar uma linha mais clara, mas aí você utiliza a linha que fica mais adequado para o seu tecido. Depois de costurado, eu vou pegar a outra parte, colocar direito com direito e pique com pique. No meu caso aqui, o lado de cá tá riscado, não sei se está dando para ver, mas tá riscado aqui, ó, na beirada. Então vou me guiar por esse risco. Aí eu vou costurar aqui em toda a volta, menos na parte superior. Aqui eu já costurei e também cortei o excesso de margem de costura, deixando ela um pouco mais estreita, para não ficar volume do outro lado. Eu não estou mostrando costurando, porque são costuras simples, e também para o vídeo não ficar longo, mas basta seguir como eu expliquei que dá certo. Agora eu vou desvirar. É bom dobrar assim ao meio e conferir se os dois lados estão iguais. Agora eu vou passar uma costura pespontando a beiradinha nessa parte branca em toda a volta, e como aqui eu não vou precisar mais de desvirar, eu posso costurar aqui também. Depois de pespontado, ele ficou assim, ó, fica bem assentadinho. E se você for costurar a parte de cima, esse tecido que ficar querendo sobrar, ou seja, querendo dar volume, o que que você faz? Você abre ele assim, ó, aqui a beirada, e passa a costurinha só nessa parte do tecido vermelho aqui, e passa uma costura de ponto de franzir e dá uma leve puxadinha, e depois passa a costura que vai ficar fixa, e depois você retira a linha que ficou aqui do ponto de franzir. Aqui no molde, eu quero reexplicar aqui, que eu não sei se ficou bem entendido. A minha lapela aqui, ela está com 7 de altura, e eu falei para acrescentar margem toda a volta, mas na verdade na parte de cima não precisa, porque no final ela vai ficar com 5,5 de altura, porque eu deixei 1,5 para margem de costura. E então você vai, para fazer o gabarito, você vai tirar aqui 1 centímetro em toda a volta, menos na parte de cima. Aí vai ficar assim, ó, a parte de cima dos 3 moldes são encostadas aqui, ó, das 3 peças, né? E aí depois você acrescenta margem de costura nesse aqui, para fazer essa parte branca aqui, mas sem acrescentar na parte de cima. Então, você vai acrescentar margem no gabarito e no molde só aqui, ó, menos na parte de cima, porque na hora de encostar as costuras, você encosta a parte de cima de todos os tecidos aqui junto. Aí o restante aqui fica do jeito que ficou o meu aqui. Aqui eu já estou com a parte do bolso e vou introduzir a lapela nessa abertura. E lembra que eu deixei 1,5 centímetro de margem de costura aqui em cima? E aqui eu quero te dar 2 dicas.
uma das formas de se marcar onde vai costurar é riscando o tecido. E às vezes por algum motivo você não quer riscar o tecido, então uma das formas também de se marcar é colocando alfinetes, como eu fiz aqui. Mas também tem uma outra forma que poucas pessoas usam, que é bem interessante, é você marcar com alinhavos. Vou mostrar pelo lado de cá para você ver melhor. Então, onde você vai costurar, você põe alinhavos, marcando. Depois de costurada, é só retirar o alinhavo. Então, agora eu vou introduzir essa lapela aqui dentro dessa abertura. E onde está a marcação aqui, vai ser encostado exatamente no meio aqui da abertura. Só que eu vou fazer assim, né? Quando eu fiz a largura dessa lapela, eu tirei 1 milímetro de cada lado, justamente para ela caber aqui dentro sem ficar dando volume assim, ó. Então agora eu vou encostar a abertura aqui da lapela, a abertura do bolso, em cima da marcação que eu fiz com o alinhavo. Ó, lá de cá acho que dá para ver melhor, né? E aí eu vou alfinetar. Aqui eu já alfinetei, então desse lado aqui ele tá bem preso a aba no tecido. E do lado de cá, do lado avesso, eu prendi a parte de baixo aqui da aba com alfinetes bem na reta da marcação onde está o alinhavo. E agora eu vou fazer um acabamento aqui dessa beirada. Se você quiser entender exatamente o que é acabamento, acabamento é você esconder aquilo que é considerado feio na costura. Então, para cada pessoa tem um tipo de acabamento, porque justamente a pessoa entende que aquilo ali ficou bom para ele. Aqui nesse caso, o que está feio aqui é essa beirada que não está bem acabada, né? Então, agora eu vou juntar esse tecido de cima aqui para baixo. E vou pegar só na abinha que tá sobrando ali, ó, assim. E vou passar uma costura aqui, ó. Pode ser até com um pouquinho menos de uma largura de um pé de máquina. Então, eu vou dobrar para baixo. Vou pegar a parte solta assim, ó. E vou passar uma costura aqui. Aqui eu já costurei o meu, ó. E ele tá um pouquinho mais curtinho assim, porque do lado de cá eu já pespontei. Como que eu fiz? Passei uma costura bem aqui em cima da abinha que tem aqui, ó. Passei entre a aba e o tecido branco aqui, por dentro. Pode ser passado por fora também, mas eu preferi fazer assim. E se você quiser, é melhor fazer essa parte primeiro para depois fazer aquela que eu mostrei agora. Para depois fazer essa daqui. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Essa beirada aqui, eu já tinha virado ela no ferro para dentro, ó. A beiradinha tá aqui virada, tombada para dentro. Então, eu vou costurar ela só aqui na parte do forro. Eu vou tirar aqui os alfinetes. Vou costurar assim, ó. Vou fazer a mesma coisa no de baixo, sem pegar no tecido. Então, aqui também já está virado para dentro. E eu vou costurar aqui, ó, sem pegar no tecido, só no forro, assim. Nessa parte de cima do forro, se você estiver fazendo esse bolso próximo ao cós, você vai dar acabamento aqui junto com o cós. Mas se você estiver fazendo longe de algum lugar que essa parte possa ficar presa, você vai ter que dar acabamento nela. Então, nesse caso, eu recomendo que ela esteja menor. E aí tem várias formas de se fazer o acabamento aqui. Você pode só overlocar ela e prender aqui nessa parte. Tem várias maneiras de fazer. Uma das maneiras que eu acho bem interessante fazer, imagina que ela está menor, porque aí você vai ter que cortá-la menor, né? E aí você vai virar a parte, faz de conta que aqui é a beirada do tecido. Aí você pode virá-la para dentro assim, ó. E costurar junto com essa parte aqui, ó. Pode fazer menorzinho, ficar bem só, aparecendo só uma beiradinha mesmo do tecido,
Deixa eu diminuir aqui para você entender o que eu estou falando. Ficaria bem estreitinho, tá vendo? Então tem várias maneiras de se fazer o acabamento aqui. Só que você tem que fazer isto antes de fazer o acabamento no resto do forro. Eu ia deixar essa parte aqui para cima como se fosse presa no forro, sem fazer um acabamento aqui em cima, mas eu vou cortar o excesso que tá aqui, só para eu te explicar que tem ainda uma outra forma de fazer o acabamento. Mas então antes eu vou costurar, como eu expliquei aqui, ó, prendendo essa parte no forro, em cima e embaixo, e depois eu continuo, tiro o excesso aqui, aí eu continuo para fazer o acabamento do forro. Aqui eu já costurei em cima e embaixo, como eu falei anteriormente, e deixei aqui uma largura de tecido do forro com aproximadamente 3 centímetros. E agora eu vou virar para baixo aqui e vou costurar aqui só na parte verde. Eu vou fazer aqui em cima, mas é mais para baixo um pouquinho, só para você entender. Passar uma costura como se fosse, como se eu estivesse fazendo bainha lenço. Vou passar uma costura e depois eu tiro o excesso. Só que eu vou fazer ela um pouquinho menor. Aí é só virar para o lado de cá, que dá para ver pela costura feita aqui, ó. Vou deixar mais ou menos acima da parte vermelha, mais ou menos 1 centímetro, por aí. Assim. E aí vou passar uma costura, pode ser na beiradinha, pode ser um pouquinho mais para baixo, só não pode pegar na parte verde, na parte vermelha. Vou pôr um alfinete para você entender o que eu estou falando. Essa parte de cima aqui não é bom ficar muito tecido aqui, para não ficar incomodando no corpo. Então, eu vou passar uma costura aqui, ó, sem pegar na parte vermelha. Pode ser na beiradinha da costura, não tem problema não, porque depois eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Aqui eu já costurei e agora eu vou tirar o excesso de tecido que está aqui no forro. Cortar um pouco aqui desse excesso de tecido, vou deixar mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho menos de 1 centímetro aqui. Depois de passar a costura aqui em cima e cortar o excesso, eu fiz a mesma coisa na parte de baixo. Eu virei o tecido para dentro, passei uma costura, só não tirei o excesso, porque quando eu virei, já virei no tamanho estreito. Agora eu preciso de fazer o acabamento das laterais antes de fechar aqui em cima. Só que eu tenho que definir aqui em cima o que vai ser feito antes de fechar as laterais. Porque aqui eu tenho uma beiradinha de tecido do forro que está fora da parte vermelha do tecido. É um tecido que está aqui a mais, está para cima. Então, a primeira opção é, no resultado final, o forro aqui na parte de baixo ficar costurado aqui no forro da parte de cima, sem pegar na parte vermelha. Essa é uma opção. A outra opção é eu virar essa parte para baixo, como eu expliquei anteriormente. E aí, nesse caso, não precisava nem de ter passado essa primeira costurinha. Era só virar o tecido dobrando para dentro. Eu preciso que essa parte esteja finalizada, porque quando eu fechar aqui nas laterais, em cima já já vai ficar com o acabamento certo ali. E para fechar as laterais, eu só vou virar essa parte encostando nesta. Para isso é só eu pegar aqui no meio do tecido e virar para trás. Vou colocar um alfinete para simular. Então, com essa beiradinha de cima já definida, na hora que eu passar a costura aqui na lateral, já vai ficar certinho em cima, já vai ficar com acabamento em cima também. Porque nesse caso, a beirada em cima tá virado para dentro e a parte de baixo também está virado para dentro. Aí é só eu passar a costura. Então, seguindo passo a passo aqui, no meu caso, eu vou fazer como eu expliquei a segunda opção. Vou virar para cá, passar uma costurinha e depois eu vou fazer aqui as laterais como eu expliquei.
Depois de finalizado o bolso, ele fica assim, com as costuras todas embutidas, sem nenhuma linha aparecendo. E é claro que aqui eu estou ensinando para você que não tem a opção do overlock ou não quer fazer com chuleado. E tendo essas opções, você vai fazer esse processo bem mais rápido e bem mais simples. Pelo lado direito ele ficou desta forma, como você já tinha visto antes. Eu tirei aqui o alinhavo que estava aqui no meio, e aí por dentro ele ficou assim, ó. Tem pessoas que utilizam essa parte de baixo com tecido de forro também. E aí, a ideia que eu quis passar aqui é você fazer uma lapela decorada. Baseado nessa que eu ensinei, você pode fazer outros tipos de decoração, como por exemplo, o viés colocado aqui na beirada. De repente cortar um outro retângulo um pouco menor e colocar por cima desse aqui. Então tem várias opções aí, é só você ir criando em cima do que você aprendeu hoje. Eu gostei tanto desse modelo de hoje, com esse design, que eu até tenho vontade de fazer para mim um modelo assim parecido. Eu vi uns lindos lá no Pinterest e, se eu lembrar, eu vou separar algumas imagens de cada modelo e vou botar na descrição dos vídeos, inclusive esse de hoje. Se você é uma pessoa bem atenta e assistiu o vídeo do gabarito, com certeza você deve ter percebido que um modelo lá eu não fiz. E eu gostaria de saber de você, qual é esse modelo? Comente aqui abaixo que eu quero saber, tá bom? Eu vou deixar para você meditar hoje em Mateus 8, versículo 27, o finalzinho do versículo, que diz assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se você ler toda a história que começa aqui no versículo 23, os discípulos e Jesus estão no barco e de repente vem uma tempestade. E os discípulos entram em pânico porque era uma grande tempestade, e quando vão até Jesus para pedir socorro, ele está dormindo. E aí eles falam: Senhor, socorre-nos, que nós vamos perecer, né? E Jesus olha para eles e fala: por que sois tímidos? Por que vocês não têm fé? E aí ele levanta, fala para o mar, para os ventos, acalma, e eles param na mesma hora de fazer aquela tempestade. Bom, pode ser que você esteja passando aí uma grande tempestade na sua vida. Aliás, né, nos últimos dias nós todos estamos passando momentos difíceis, mas tem alguém que olha por nós. Nós precisamos ter fé, parar de ser tão tímido e acreditar que Ele pode todas as coisas. Vá até o socorro, vá até Jesus, que Ele pode resolver os seus problemas, a tempestade que você está passando. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que você possa praticá-la em sua vida. Bom, eu vou ficando por aqui, mas teremos outros vídeos de outras séries, de outros temas, e eu gostaria que você sugerisse para mim, tá bom? Deixa aqui abaixo que eu leio todos os comentários. Fique com Deus, até a próxima, tchau!